Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Baldo Fernandes e hoje vamos para mais uma resolução de uma lista 3 agora, contemplando os conteúdos Lei de Coulomb e campo elétrico, ok? Acompanhe comigo a leitura, vamos ler as questões e resolver e comentar, ok? Vamos lá então. Questão de número 1. Duas pequenas esferas metálicas que possuem carga Q e 2Q se encontram separadas por uma distância D e exercem uma força F de interação eletrostática. Vamos chamar isso aqui de situação 1. Ok? Situação 1. E vamos fazer um esquema para essa situação. Então, duas esferas. Ok? Vou tentar fazer essa aqui ajustada. Pronto. Então, duas esferas, eu vou chamar essa esfera de 1 e essa esfera de esfera 2. A carga da esfera 1 vai ser Q e da esfera 2 vai ser 2Q. E a distância que as separa vai ser D. Ok? Bem, para essa situação, vamos calcular essa força usando a lei de Coulomb. Vou chamar de F. K é a constante. Produto das cargas Q vezes 2Q dividido por D ao quadrado. Ok? Ajustando isso aqui, eu vou ter F é igual a 2K, aí Q vezes Q dá Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Pronto. Essa aqui é a força na situação 1. Ok? Muito bem. Na situação 2, vamos fazer aqui a leitura? Pergunta-se, qual será o novo valor dessa força se essas esferas forem postas em contato e posteriormente separadas à mesma distância? Então, agora, eu vou fazer aqui do lado, tá? Eu vou chamar de situação 2. Acompanhe comigo. Eu vou chamar de situação 2, certo? Qual é a situação 2? Vamos pegar essas duas esferas, vamos colocar em contato, vai ocorrer o processo de eletrização por contato, ok? Então aqui, eu tenho a carga Q e a carga 2Q. Aqui seria antes, ou melhor, antes não, durante a eletrização, porque eu já coloquei em contato. Durante. Ok? Então, eu vou chamar isso aqui de Q1 e aqui de Q2. Aí você separa. Pronto. Separamos as duas esferas. Pronto. E eu vou ter aqui, Q1 linha e Q2 linha. Aqui vai ser após o processo. Vamos calcular o valor dessas cargas, lembrando que pelo princípio da conservação das cargas, Q1' vai ser igual a Q2', que basta nós pegarmos o valor das cargas e dividir por 2, ou seja, Q1' é igual a Q2', que vai ser 3 meios de Q. Bem, esse é o valor da nova carga das esferas, que nós vamos colocá-la à mesma distância. Ok? Então, aqui eu vou ter, 3 meios de Q e aqui 3 meios de Q. E a distância é a mesma, D. Vamos calcular a nova força, vou chamar de F'. K é a constante, 3 meios de Q é o valor de uma carga, 3 meios de Q é o valor da outra, tudo isso dividido por D ao quadrado.
ok? Bem, vamos só ajustar essa expressão aqui. 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 2 dá 4. E vou repetir os valores, as variáveis. K, Q vezes Q dá Q ao quadrado, e aqui vai ficar D ao quadrado, ok? Bem, observem essa, deixa eu só organizar aqui, ó. F' é 9 quartos de K, Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Essa aqui é a expressão da força após o processo de eletrização e a separação à mesma distância, ok? Veja só, olhem para essa expressão e para essa expressão aqui. Vejam o que tem de comum, né? Observem que esse termo aqui é comum nas duas, ó, ok? Então vamos tentar igualar esses termos. Na verdade, vamos fazer assim. Vou pegar esse termo aqui, K, Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Isso vai ser igual a F sobre 2, ok? Então eu vou substituir aqui, ó. F' é 9 sobre 4 vezes isso aqui é isso aqui. F sobre 2. Portanto, 9 oitavos de F. Pronto, chegamos à solução. A nova força é 9 oitavos da força anterior. Ok? Então, vamos lá. Alternativa, letra C. Questão muito legal. Envolve lei de Coulomb, envolve eletrização por contato e o aspecto matemático da relação entre as expressões na situação 1 e na situação 2. Ok? Muito comum questões que você tem que fazer a força em uma situação e comparar com a força em outra situação. Vejam que nós fizemos cálculos pontuais. Nós não precisamos calcular o valor da força, mas sim a relação dessa força com a força anterior ou posterior, ok? Atenção, cuidado, são questões comuns envolvendo lei de Coulomb, tá bom? Vamos para a próxima. Questão de número 2. Vamos lá. A lei de Coulomb descreve a interação entre as cargas elétricas. Toda carga elétrica não nula possui um campo elétrico que preenche todo o espaço ao seu redor. E, quando uma outra carga elétrica designada carga de prova está imersa no campo elétrico da carga originária, ela sofre uma força de atração ou repulsão, dependendo dos sinais das cargas. Na expressão matemática da lei de Coulomb, a força é proporcional ao valor das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Né? Lembrando, fizemos agora há pouco, a lei de Coulomb é essa aqui, ó. K0, que é a constante no vácuo, Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. E lembrando que aqui é o valor absoluto. O sinal só indica se é a força de atração ou de repulsão. Bem, com base nessas informações, assinale a única alternativa que descreve o gráfico FD. Bem, gente, observe que a força varia com o inverso da distância ao quadrado. Então, por exemplo, para uma distância D ao quadrado, eu tenho F. Mas se nós dobrarmos a distância, se você pegar 2D e elevar ao quadrado, eu vou ter 4D ao quadrado. Ou seja, a força reduz 4 vezes, já que é o inverso, né? Se eu triplicar a distância e elevar ao quadrado, eu vou ter 3 ao quadrado, 9, D ao quadrado é ao quadrado. Veja que a força diminui 9 vezes. Então, eu vou observar um gráfico que tem essa relação. F
F sobre 4, F sobre 9 e assim por diante. Veja que a letra A já está errada, porque aqui, ó, dobrei a distância, a força reduziu 0,2. Não é isso aqui, nem isso aqui, ok? Vamos lá. A letra B está ok. Para uma distância D, a força é F. Para uma distância 2D, F sobre 4. 3D, F sobre 9. Se eu colocasse aqui 4D, eu teria F sobre 16 e assim por diante. Então, questão 2, alternativa, letra B. Não é um gráfico linear, certo? Letra C, a letra D também não é assim, nem a letra E, ok? Muito bem, então questão 2, letra A. B, perdão. Questão de número 3, vamos lá. Acompanhe comigo. Dois corpos A e B de cargas elétricas 3 vezes 10 à quarta Coulomb e menos 2 vezes 10 à quarta, respectivamente, sofrem força de interação elétrica estando a 3 metros de distância um do outro. Determine o valor dessa força de interação, sendo K constante, 9 vezes 10 à nona. Pronto, aqui é uma aplicação direta. K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Lembrando que a carga a gente vai pegar o valor absoluto, o valor numérico. Então, ó, a constante 9 vezes 10 à nona. O valor de Q1, eu vou dizer Q1, 3 vezes 10 a menos 4. E o valor de Q2 é menos 2. Eu vou deixar o menos de fora, porque o menos só indica que a força vai ser de atração, tá? Já que os sinais são opostos. Vezes 10. Pessoal, aqui não é a menos 4. Aqui é a quarta. Só corrigir aqui. Tudo isso dividido pela distância, que é 3 ao quadrado. Aí aqui ficou simples, ó. Eu posso pegar esse 3 ao quadrado e simplificar com esse 9. Então, sobrou aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6. Produto de potência, conserva e soma, né? Então, 9 mais 4, 13. Mais 4, 17. Pronto. Esse é o valor da força eletrostática, que nesse caso vai ser de atração. A questão não pede isso, mas já que os sinais são opostos, força e atração. Letra D. Ok? Próxima. Questão de número 4. Vamos lá. Na figura abaixo temos o esquema de uma impressora jato de tinta que mostra o caminho percorrido por uma gota de tinta eletrizada negativamente numa região onde há um campo elétrico uniforme. A gota é desviada para baixo e atinge o papel na posição P. O vetor campo elétrico responsável pela deflexão, pessoal, deflexão significa desvio, ok? Muito bem, vamos simplificar aqui o desenho. Aqui eu tenho uma região de campo, né, formado por duas placas, tá certo? E uma gota com carga negativa, inicialmente não sofre desvio, e quando chega no campo ela é desviada para baixo. Pronto. Pois bem, se ela é desviada para baixo, é porque essa placa de baixo tem sinal positivo e a placa de cima tem sinal negativo. A placa de baixo atrai e a placa de cima repele. Lembrando que aqui é uma carga negativa. Bem, e a orientação do vetor campo elétrico é da placa positiva para a placa negativa. Então, essa é a orientação do vetor campo elétrico. E essa orientação é na direção vertical e sentido de baixo para cima, ok?
Bem, das opções fornecidas, a única que tem essa representação aqui em devidas proporções é a letra A. Ok? Tranquilo, né? Questão tranquila de representação, vetor campo, tá? Vamos lá. Questão 5. Imediatamente antes de um relâmpago, uma nuvem tem em seu topo predominância de moléculas com carga elétrica positiva, enquanto sua base é carregada negativamente. Vamos fazer aqui o esquema de uma nuvem. Então, antes de um relâmpago, o topo vai ter falta de elétron e a base vai ter excesso de elétron. Ok? Isso segundo o início do problema 5. Considere um modelo simplificado que trata cada uma dessas distribuições como planos de cargas paralelos, ou seja, é para a gente simplificar essa nuvem como sendo placas. Ok? Então, a placa de cima vai estar carregada positivamente e a placa de baixo vai estar carregada negativamente. A orientação do campo vai ser da parte positiva para a parte negativa. Deixa eu ajustar aqui um vetor. Pronto, melhorou. Então, aqui é o vetor campo na nuvem. E a questão considere um modelo simplificado que trata cada uma dessas distribuições como planos de carga paralelos e com distribuição uniforme sobre o vetor campo elétrico gerado por essas cargas em um ponto entre o topo e a base. Está aqui, ó. Entre o topo e a base, essa é a representação do vetor campo elétrico. Ok? Vertical para baixo. Letra A. É vertical e tem sentido de baixo para cima. Não é de baixo para cima. É de cima para baixo, que é o que está na letra B. O vetor não é horizontal. Ok? Então, questão 5, letra B. Vertical e tem sentido de cima para baixo. Ok? Vamos para a nossa última questão da lista. 3. Lei de Coulomb e campo elétrico. Vamos lá. Impressoras de jato de tinta funcionam pelo envio sobre o papel de gotas de tinta eletricamente carregadas, que são aceleradas através de um campo elétrico. A gota é inserida em uma região onde há um campo elétrico uniforme criado por duas placas paralelas carregadas, conforme mostrado na figura abaixo, e é acelerada para a esquerda. Aqui, ó. Então, pessoal, essa placa vai atrair e essa placa vai repelir com uma força elétrica. Ok? Pessoal, essa força elétrica vai ser a própria força resultante que age nessa partícula. A força elétrica vai ser a força resultante. Ok? Bem, lembrando que força elétrica você calcula pelo produto Q vezes E. E a força resultante, lembre-se lá da segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Então, substituindo, temos Q vezes E é igual a M vezes A. Tá? Vamos deixar aqui em stand-by, porque vamos ver o que a questão pede. Bem, uma gota de massa, ele já dá a massa, 10 a menos 5. Adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado em um campo elétrico de intensidade 5/10 a sexta. Considerando essas informações e desprezando a ação da gravidade, conclui-se que a carga elétrica da gota, ele quer o Qzinho. Então, Q vai ser M vezes A sobre E. A massa é 10 a menos 6, a aceleração é 2 e o campo elétrico
5 vezes 10 a sexta. Ok? Agora é cálculo. Vamos lá. Simplificando, esse 2 dividindo por 5 vai dar 0,4. Divisão de potência, conserva e subtrai. Aí, ó, menos 6, menos mais 6. É a mesma coisa que menos 6, menos 6. Então, vai dar menos 12. Vejam nas opções que o expoente é menos 13, né? Então, vamos ajustar aqui, ó. Como é que se ajusta? Vou trazer a vírgula para a direita. Então, fica 4,0 vezes 10. Se aumenta, diminui. Então, menos 13 Coulomb. Esse é o valor da carga elétrica, que está na alternativa da letra B. Ok? Com isso, nós finalizamos a resolução de mais uma lista, agora contemplando os assuntos da videoaula 3 de eletrostática, lei de Coulomb e campo elétrico. Ok? Se você gostou, deixa lá o seu joinha, deixa um comentário na descrição do vídeo para que nós possamos melhorar os vídeos e disponibilizar no nosso canal um material de melhor qualidade. Ok? Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.